Boa noite, eu sou Maria Alvani, fundadora e idealizadora da Associação Centro de Referência Raio de Sol, hoje certificada como Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço que nasceu com a missão de levar informação, acolhimento, apoio e transformação para crianças, jovens, familiares e toda a comunidade por meio da educação, da cultura e do conhecimento. Hoje, eu quero fazer a minha descrição. Então, eu tenho 63 anos, tenho cabelos brancos, longos, estou com uma camisa de manga comprida rosa clarinha, está dobrada, e uma calça caqui. Aqui na TV Alegria, o programa Raio de Sol é um espaço de diálogo e construção de consciência social. Um lugar onde acreditamos que cada escolha pode transformar uma história. E hoje vamos falar sobre um tema poderoso e transformador. O sim que tudo muda. A profissionalização para a inclusão. E para dizer esse sim, para essa inclusão, para esse momento de vida e tudo, certo? E para se preparar, se qualificar e assumir responsabilidade, transformar a realidade através da educação, nós hoje estamos aqui com uma convidada, onde vai trabalhar, vai conversar um pouco conosco sobre a inclusão. Ela exige preparo, ela exige capacitação, comprometimento, tudo isso. É uma pessoa extremamente profissional, viu? É a Sandra Chaves, que eu tive o prazer de conhecê-la há uns dias atrás. Nós já estamos aí caminhando com algumas conversas, mas, como vocês sabem, eu não sou muito de ficar falando das pessoas. Eu gosto que cada um fale de si, de fato, para vocês que estão nos assistindo. Sandra, seja bem-vinda e fala pro pessoal. Quem é Sandra? Fala pra gente. Gratidão, Alvani, obrigada. Que coisa boa estar aqui no Raio de Sol, uma alegria muito grande. Obrigada. Eu sou Sandra, sou pedagoga, especialista em várias áreas, mas a que me orgulha, que me honra muito é a especialização na área da inclusão. Também fiz meu mestrado na UFG, Alvani, uma apaixonada pela educação. Sou uma mulher apaixonada. Eu tenho que descrever como eu estou? Sim. Então vamos lá. Nos assistir. Eu sou Sandra, eu também tenho 63 anos, eu estou de vermelho, meu cabelo é na altura do ombro, cabelos ondulados, tenho pele clara, professora, mãe da Joana, enfim, essa sou eu. Olha aí, gente, vocês viram aí, né? Agora pensa o que ela vai trazer de história pra gente. Fiquem aí, fiquem atentas que vocês vão ver que cada dia é uma história mais transformadora como a outra. Sandra, fala para quem está em casa, como foi que você escolheu essa profissão do magistério? Na realidade eu não escolhi, eu fui escolhida. Eu nasci na Roça, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e a gente sabe que a nossa principal referência são os professores. Então, quando nós fomos para Porto Alegre, que eu vim de lá há 30 anos, eu então, depois do ensino médio, no ensino médio eu já me transformei, né? Eu já me tornei professora, fui ganhando o meu lugar e fui entendendo que a educação ela é transformadora. E depois do magistério, eu então fui parar na pedagogia. A minha história começa pela minha origem. Olha. É na minha origem, Maria Alvani, que eu me descubro. Na realidade, eu continuo dizendo, eu não me descobri. Eu fui descoberta, porque hoje, com mais de 40 anos de docência, Sim. eu tenho certeza que aqui sempre foi o meu lugar.
No início eu não tinha, hoje eu tenho. Olha aí, gente, vocês estão vendo, né? A educação que transforma vidas. Transforma a dos outros. E eu acho que nós, como educadoras, somos transformados nessa relação, né, de ensinar e de aprender, Alvani. Porque só fica feliz na educação depois de 40 anos de trabalho quem realmente entende que é na aprendizagem, que é no conhecimento que a gente, de fato, muda o mundo. Em que momento a inclusão entrou na sua trajetória profissional? Então, Alvani, quando eu cheguei em Goiás, eu cheguei muito... A gente vem de uma cidade para outra, de um estado para o outro, e isso é um novo começo. Um novo começo. E esse começo faz você ir para o zero. Você vai e começa a tatear e descobrir de novo qual é o seu caminho. E eu fui para a Secretaria da Educação, quando cheguei aqui, fui como professora efetiva, fiz um concurso e comecei a trabalhar na alfabetização. Comecei a trabalhar nos jovens e adultos, que são projetos que vão trazendo para a gente muita profundidade. Porque se você trabalha com uma criança e essa criança, ela é um potencial poder para mudanças, para melhorias, para uma sociedade melhor. Porque um educador que não acredita numa sociedade melhor, eu acho que ele não está no lugar certo. Eu sei que é difícil falar de sociedade melhor, eu sei que é difícil falar de ética, de justiça, de equidade, mas nós temos que acreditar que é possível, cada um fazendo a sua parte e no coletivo a gente avançar. Então, na Secretaria de Educação, essa experiência, depois eu fui para a Secretaria de Meio Ambiente, lá teve um projeto importante, que foi um projeto de coleta seletiva, que envolveu assim, mais de 200 escolas. E aí, nesse momento, eu comecei a ganhar, assim, as pessoas começaram a me conhecer, e eu fui convidada para fazer meu mestrado. Meu mestrado foi na área ambiental, veja bem. E você perguntou, como é que você chegou na inclusão? Calma que eu vou chegar. E aí fui para esse mestrado na área ambiental, assim, muita gratidão para a Federal, para a minha orientadora, que foi a professora Sandra de Fátima. E aí depois, quando eu acabei o mestrado, eu recebi uma ligação. Você pode trabalhar na inclusão? A Alvani, já começou o meu sim. Sim, posso. Mas eu tinha acabado o mestrado na área ambiental. Veja bem, eu sou uma pessoa muito conhecida pela minha responsabilidade. É uma coisa que para mim é muito importante, a minha entrega. Eu sou pura espontaneidade, eu sou assim, eu sou quente, sabe? Meu Deus, como é que eu vou dar conta disso, Alvani? E aí começou a nascer em mim uma grande força, que é a força do coletivo, que é a força de lidar com outras pessoas, que é a força de pedir ajuda, que é a força do diálogo. E eu comecei então nessa faculdade com a disciplina de inclusão, olha só onde é que nasceu. E o pessoal nem queria saber de mim. Posso continuar contando? Pode continuar. Continue. O pessoal nem queria saber, porque não acreditava na inclusão. Estava sendo discutida uma inclusão na escola comum. E até a década de 90, a escola era especial, a escola era separada. As pessoas especiais tinham um lugar para eles, era outra escola. Mas não é assim, porque a sociedade ela é única. Então eu sou daquelas que acredita que há diferença, precisa ser acolhida, respeitada, e que o meu lugar é o lugar de todas as pessoas, e todas as pessoas têm direito a tudo. Sim. Então iniciamos esse diálogo e começamos a trazer a PAI, Pestalozzi, professores especiais, secretarias de educação, tudo para dentro da sala de aula. Esse municipal. E isto lá na faculdade, quando eu fui convidada para ser professora no ensino superior. Porque sim. A minha relação, o meu nascimento como uma especialista na área da inclusão, ela aconteceu lá
quando eu finalizei o meu mestrado na área ambiental e fui parar na área da inclusão. Sim. Bom, Vani, então, o pessoal assim comigo, né? Mas a gente foi lidando com esses seminários, fomos estudando os especialistas, os teóricos principais. Sim. A Maria Teresa Egler Mantoan era uma referência, ainda é, só que hoje ela aposentou. Uhum. E fomos levando esses teóricos, fomos levando pessoas, e fomos levando as famílias para dentro do espaço, da sala de aula, e a coisa foi acontecendo. Foi fluindo. Foi fluindo. Fluía em mim. Eu começava a ver que aquilo que eu fazia tinha significado fora da escola, certo, fora da sala da universidade, e fluía nas pessoas que eram alunas, que elas começavam a compreender que elas tinham direitos. Eu tenho um caso de sucesso, vou contar esse agora. Então fala. Essa aluna, ela foi minha aluna lá na pedagogia. E hoje ela é minha aluna na especialização depois de 25 anos. Ela ainda é minha aluna porque parou, porque voltou, porque a atualização é todo dia. Sim, com certeza. E essa aluna, ela me chama muita atenção porque na época que a gente fazia todo esse movimento numa turma de pedagogia, numa faculdade privada aqui de Goiânia, ela começou a se descobrir como uma mãe que tinha direito. Ela começou a compreender que esse filho dela, que na época tinha uns 4, 5 anos, que não tinha nenhum apoio. Não, lá nessa época ninguém quase nem falava nisso. É verdade, Vani. Eu estou tentando ver o ano. Era década de 90, Vani. 92, a secretaria acho 92, 93, por aí. É um pouco mais. Acho que o marco de referência que eu tenho, o ICG, que depois nós vamos falar, o Consciência, que é a minha empresa, ele tem hoje 17 anos. Então, isso tem 22 anos, 23 anos, né? Por aí. Então, Alvani, acho que toda história tem as suas marcas, né? Sim. E o meu caso de sucesso tá com a Maria da Penha. Maria da Penha foi uma aluna lá na pedagogia há mais de 25 anos. Olha aí. E ela, na época, carregava o filho dela e esse filho não parava. Ele era, e é ainda, hoje, né, um adulto especial. Só que hoje ele está acompanhado, tem psicologia, tem médicos, tem todo o aparato público que naquela época ela buscou, Vani. Ela começou a buscar naquela época a partir da legislação trabalhada em sala. A legislação diz que a igualdade, diz que o direito, diz que a escola para todos, diz que isso tem que fazer parte da nossa cultura. Sim. E ela começou a ver isso e começou a buscar. Então esse caso, ele é um caso que muito me honra e hoje essa aluna é aluna novamente de uma pós-graduação em neuropsicopedagogia dentro do Consciência. Olha, gente, é isso que nós acreditamos. Quando nós fazemos, cada um se coloca e propõe a fazer o que é para você fazer ali naquele momento, né? E aí você pode dar oportunidade a outras pessoas. Uma conversa sincera com qualquer pessoa que você possa, assiste o programa, ali uma criança, essa conversa sincera, você pode estar ajudando alguém a despertar dentro dela um caminho totalmente diferente, que foi isso que ela fez. Mas fiquem por aí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Raio de Sol. E hoje nós estamos falando aqui de um assunto muitíssimo importante, que é a questão da especialização, é a questão de um estudo mais aprofundado na inclusão. Estamos aqui com a Sandra, passando para a gente aqui a experiência que ela tem, né? E o tanto que vocês vão ver ela falando, como que ela está agora. Sandra, fala para a gente assim, você lá estava falando, você foi convidada pela universidade, você trabalhava com a inclusão,
mas aí você sentiu falta. Como é que foi isso mais de você estar indo para o lado da inclusão? Então, além disso. Então, Alvani, quando eu fui levada para a faculdade, após o mestrado, né? Eu fui levada para algumas disciplinas, porque normalmente o professor, ele não fica com uma disciplina só. Então, nós estávamos num curso de pedagogia e tinham várias disciplinas, mas a disciplina que tocava era da inclusão, porque ela provocava, ela gerava mudança, ela gerava relato das pessoas dizendo: olha, professora, eu fui lá na escola do meu filho, o meu filho está na escola privada e eles não queriam aceitar ele lá. E aí a gente começava a partir dos estudos, a partir da legislação, ver que esse direito é tanto na pública quanto na privada. Sim. E o aluno voltava com o relato. Então isso ia dando força, ia deixando a gente, todo mundo feliz, assim, porque a gente estava conquistando um direito. Aí, Alvani, os meus alunos terminaram a pedagogia. Terminaram a pedagogia apaixonados. Só tinha trabalho de conclusão de curso de inclusão. Deficiência visual, auditiva, múltiplas, transtornos, a síndrome de Down, eles adoravam estudar, porque eles tinham muito material na época. E aí, professora, nós vamos parar? Professora, a gente precisa de uma especialização. E eu já tinha sido picada pelo bichinho. Já estava ali, eu estou vendo Já tinha isso. sido picada pelo bichinho. E aí, a gente então criou, eu ousada, porque eu vivo dizendo sim, né? A gente não sabe tudo e a gente não sabe nada, mas a gente sabe um pouco. E é isso, se a gente tiver humildade para perguntar e para estudar, na época não tinha GPT, na época não tinha tanta coisa. Era mesmo pesquisa escrita, né? E aí, nessa lida pedagógica, surgiu a primeira pós em educação especial do Estado, Alvani. E eu, ignorante, porque ignorante não é quem é burro, não. Ignorante é quem desconhece. Eu disse, bom, preparei essa pós, então eu vou lá no cartório fazer o registro, porque essa pós é minha. Assim, bem, né? Personalista. Mas, gente, o amor pelas coisas passa também pelo cuidado. Pelo cuidado. Com certeza. Na verdade, uma pós nunca é tua, ela é um benefício social. Mas eu fui lá, fiz o registro, voltamos, registramos no MEC e aconteceu a primeira pós. 1 ano e meio de pós de inclusão no Estado, oferecida em Goiânia. Foi um sucesso absoluto. E eu visitava as escolas. Gente, eu conheci tudo em Goiânia, que eu tinha vindo de fora. Mas eu já tinha 10 anos aqui. E fui gostando e fui me apaixonando. Quando estávamos terminando a de inclusão, na época não chamava inclusão, chamava educação especial, na perspectiva, com os olhinhos, na inclusão. Aí surgiu a outra, que foi a de Libras, Alvani. Essa pós de Libras foi uma pós também que foi um grande marco para a inclusão, e essas duas pós juntas me levaram para uma realização profissional muito grande. E aí eu quero contar para vocês esta aqui, essa frase: o sim que muda tudo. A minha filha disse: mãe, por que é que você não monta um instituto? Olha, sua filha? Minha filha. Hoje minha filha tem 35 anos, é a Joana, só tem uma. E aí ela disse, por que é que você não monta um instituto? Eu disse, é isto. E aí, Alvani, esse instituto nasceu há 17 anos, nasceu de novo muito voltado para a educação, muito voltado para a inclusão. E a gente começou a ampliar a nossa perspectiva. A perspectiva saindo de Goiânia para o Estado. A gente viajou muitos anos levando essa experiência, levando a nossa formação para o interior do Estado. Eu não tinha dinheiro para fazer seguro, porque um carro quando sai tem que ter seguro. Preciso. Eu dirigia, não foi fácil.
mas foram escolhas. Escolhas que hoje me deixam como uma educadora, uma empreendedora realizada. Então é isso, minha amiga. Nasceu, Vani, dessa mediação com os meus alunos e nasceu desse acolhimento deles, porque foram eles que foram me acolhendo e também dizendo sim para um projeto tão importante, que é o projeto que você tem no Raio de Sol. Isso, cada um com seu amor vai conseguindo construir esse caminho. Eu acho que o caminho de cada um é essa construção, né? Que vai fazendo, que vai ampliando o seu coração. Você não vê dia, você não vê hora. Né? É a entrega, Vani. É entrega. É a entrega. Eu aprendi há pouco. Primeiro que eu sou uma mulher meio desarrumada. Eu passei anos procurando qual era o meu legado. E fiz terapia e fui buscar qual era o meu legado. E de repente, não foi muito longe. Eu demorei tempo. Mas o meu legado não estava longe. O meu legado estava dentro. O meu legado é a educação. O meu legado é isso, é deixar pessoas com possibilidade de buscar outros rumos. É isso que é o nosso legado, né? Sim, sim. O do Raio de Sol também. Sim. A diferença é que você trabalha com o universitário, né? Você é aquela pessoa que já tem uma decisão, que ele já tem uma colocação, ele já sabe um pouco do caminho dele. E o trabalho do Raio de Sol, nós trabalhamos com a criança pequena. E nós acompanhamos, como nós temos histórias de crianças que começaram pequenas e hoje já ultrapassaram o espaço da universidade, né? Mas aí, assim, você veio falando desse empreendimento que você criou, o Instituto, né? E você visitou. E aí, quais os cursos você apresentava, que você tinha para o pessoal? Então, Vani, quando eu comecei, o sonho era virar faculdade. Um sonho ousado. Então, nós começamos com parcerias para as pós, porque o Instituto ele precisa de parceria. E eu quero aqui agradecer a Faculdade Delta, que sempre foi parceira e é até hoje, depois de 17 anos. A gente começou com essa parceria, mas o sonho virar faculdade. Em 5 anos, nós conseguimos protocolar o nosso projeto no MEC e aprovar 8 cursos de graduação. A ideia é que a gente tivesse cursos de graduação, na sequência o tripé, as pós-graduações. Certo. Paralelo a esse projeto que acontecia no MEC, sempre as pós-graduações andando. Neuropsicopedagogia, educação inclusiva, Libras, isso lá atrás. E com esse projeto, a gente então cresceu, visitou 30 cidades no interior do estado, levando o nosso projeto. Eu quase morria de trabalhar, eu era só trabalho. Eu conheço isso. Agora é que eu passo batom, arrumo o cabelo. E agora eu deixo o meu trabalho e venho fazer coisas que eu amo como isso. Estou muito feliz de estar conversando contigo. Muito bom ter vindo, sabe? Deu medinho, viu, gente? Sempre dá medinho, mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? Então, aí nesse caminho, Vani, nasceu a faculdade, só que tudo foi ficando muito grande. Tudo foi ficando muito intenso. Era das 7 às 10, 11 da noite. E sempre foi assim, desde os meus 17 anos. Porque com 17 anos eu me tornei, né, professora, com 22 eu fui diretora de escola. Então esse processo é um processo que faz parte da minha jornada. Mas se ficar sempre tão pesado, a gente não consegue avançar. Aí eu tive uma tomada de decisão importante. Sim. O Instituto, que tinha virado faculdade, voltou a ser o Instituto. Antes da pandemia, às vésperas da pandemia. Então aí você não ficou com curso de graduação? Não foi fiquei. Um rompimento, né? Você teve que, nessa trajetória, você teve que parar, pensar e direcionar. O caminho não foi tão bonito assim, foi assim. O caminho foi assim. Foi exaustão, depois o medo de não dar conta, né?
E depois o desapego. Quando a gente ama muito uma coisa, a gente leva um tempo para a tomada de decisão. E esse tempo aconteceu e a gente, nessa tomada de decisão, nós fomos muito abençoados, muito, porque nós pegamos alguns dias antes da pandemia, nós vendemos a faculdade. Então, nós tínhamos 8 cursos e ainda não tínhamos aluno, porque era uma faculdade nova, nós teríamos quebrado na pandemia. E ao inverso disso, nós nos fortalecemos na pandemia. Porque na pandemia, a gente aprendeu a usar as tecnologias, aprendeu a fazer aulas por videoconferência, nós aprendemos a acolher o nosso aluno do lado de lá da tela, porque é importante isso. Uma grande diferença para nós que somos educadoras é a empatia, é ver o outro, é acolher o outro, é saber quem é o outro, porque senão não faz sentido. Então nós conseguimos não paramos nem um dia na pandemia. No início a gente não sabia o que era, então preparávamos um calendário para presencial e mudava, preparava e mudava. E a gente foi se adaptando, mas sem saber de fato o que vinha. E aí, Elvani, nós conseguimos de novo fortalecer o projeto de inclusão, conseguimos implantar o projeto para o autismo. Sim. Conseguimos discutir agora nos últimos anos. Muito, já estava, mas ainda não era efetivo, não tinha projeto no MEC para a nossa instituição, junto com a Faculdade Delta, né? Conseguimos preparar um projeto lindo para neurodivergentes, alfabetização também, já com uma linha de trabalho modificada para que a gente tivesse a inclusão como ponto de discussão. Agora, nesse ano, Vani, eu voltei a estudar. Não te contei, né? Não, você não falou isso, não. Vou contar só pra ti. E Deus deu muito sabendo. Nós montamos um projeto, Vani, porque a questão das telas está muito discutida. Quais são os prejuízos das telas para uma criança? Né? Uma criança de até 2 anos pode usar um celular? E aquela que tem 10 anos, qual é o limite para ela? E o idoso? Tudo isso está vindo muito forte, todo mundo fala disso, né? Então, eu tenho um colaborador, o nome dele é Leno, ele disse, professora, vamos montar essa pós? Agora. De novo, ó, aqui. O sim que muda tudo. Gente, tô fazendo a propaganda, é só chamar, esse ano é de graça, tá? Esse ano não paga nada. E aí, o que acontece? Ele teve esse insight, a gente sentou e organizamos uma pós-graduação para refletir isso. As questões neurológicas, os impactos, como utilizar isso, como orientar o professor na sala de aula para esse trabalho, a importância da reflexão das famílias nesse processo, porque tudo começa e termina na família, né? Sim. A família é um ponto de equilíbrio muito importante, por isso que eu acho, Vani, que o raio de sol tem um valor muito importante, porque uma família que está estruturada é muito mais fácil. Mas uma família que nasce, né, num meio de dificuldades, onde o pai e a mãe, ou só a mãe, ou só o pai, tem que trabalhar e tem que cuidar também de seus filhos, e o tempo, a jornada é exausta, tudo isso precisa ser pensado. Como é que a escola e os programas sociais conseguem lidar com isso? E aí eu sou aluno dessa pós-mulher. Chama a questão das telas, o impacto das telas na educação infantil. Tô fazendo, tá? Olha aí. Cada dia a gente tendo surpresa. Aqui a gente tendo surpresas, né? Ela está colocando aqui, mas aí agora eu vou colocar ela na parede, né? Você está vendo que você atingiu seus objetivos profissionais. Sim. Né? Você foi conseguindo. Mas aí enfrentava uma alta carga de trabalho. Concorda, né? Que você está colocando aqui. E o que aconteceu a partir daí? Vani. Na verdade, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai... Eu falo muito isso na minha palestra, né? Quando a gente começa, a gente precisa correr e precisa se desafiar. Mas quando a gente consegue isso,
a gente tem que rever e muitas vezes recuar é qualidade, Sim. é necessidade, né? E é merecimento. Nós duas fazemos parte de um projeto e você sabe, né? A gente pode falar deles aqui? Pode. Tem problema Nós não. temos o projeto das Águias, é um projeto lindo, junto com a Associação Comercial aqui do estado de Goiás. E esse projeto é um dos projetos que eu fui parar. Porque quando chegou essa exaustão, quando todos esses... Eu já tinha mostrado, eu já tinha conseguido. Agora eu precisava me equilibrar. Não era só trabalho. Não era só isso. Era família, era o meu lazer, era conhecer pessoas novas, é acreditar em sonhos que não te dão dinheiro. Tem coisa que não te traz dinheiro. E nem tudo é só dinheiro. Claro, eu já tenho dinheiro. Mas então hoje eu posso fazer escolhas para os projetos que vão me trazer encantamento e ajudar as pessoas. E esse projeto das Águias permitiu que muitas mulheres, eu, Alvani, contássemos a nossa história. E isso foi gerando a nossa reflexão pessoal e foi gerando também, quando a gente fala isso para as pessoas, fala para outras mulheres, elas veem que elas também podem. Porque nós somos mulheres que precisamos também, além de pensar na inclusão da criança, além de pensar na inclusão social, nós temos que pensar naquela mulher que está lá na casa dela, que está lá assim, sofrida, sem caminho e que está com medo. E ela pode tanto quanto nós. Sim. A minha história é essa história. Eu cheguei, não tinha nada, fiquei solteira de novo, divorciada é solteira de novo, viu, gente? Fiquei solteira de novo, com uma filha pequena. E como é que a gente sai disso? A gente sai disso, graças a Deus. A gente sai disso abençoada por Deus. A gente sai disso na confiança. A gente sai disso com pessoas que acreditam na gente. É assim. Porque é nesses momentos, né, que a gente vê que nós podemos fazer algo diferente. Se tem outra mulher, se tem outra pessoa que lhe dá a mão para você conseguir olhar para você, que é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos conversando, nós estamos levando ao ar o que é esse projeto de inclusão. Mas o projeto de inclusão não é incluir só a criança. É você também olhar para você e você também se incluir. Porque se você está trabalhando só para o outro, como é que fica você? Você está dando tudo e a sua saúde? Eu acho que foi isso que aconteceu. Isso. E é isso que esse projeto que está trazendo para a gente. Mas vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Raio de Sol e hoje aqui conversando um pouco, né, com a Sandra Chaves. E aí eu vou pedir para ela agora, quais são as principais formações que tem no ICG? Então, Alvani, o ICG é o Instituto da Consciência. A gente trabalha hoje nessa jornada, nossa escolha é a formação de professores através das pós-graduações. Então hoje nós oferecemos pós-graduações na área da inclusão, na área do autismo, neurodivergentes, alfabetização e letramento, telas, que eu acabei de falar, né, que eu sou aluna, também gestão e coordenação. Então são pós para preparar professores que podem e que irão fazer diferente, fazer melhor lá na escola, né? De uma certa forma, você vê que a gente vai desdobrando, né? Primeiro eu trabalhava com professores que estavam em formação e eles desdobravam dentro de casa, eles desdobravam na sua família, com o seu vizinho. E hoje a gente consegue ter professores que desdobram nas suas escolas, né, para grupos de alunos, e isso faz toda a diferença.
A gente também, através dessas pós, faz um trabalho muito importante, Avani, que é atender no estágio. A gente atende a comunidade, a gente faz a avaliação do aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem e entrega essa avaliação para a família de forma gratuita. Certo. Então, esse é um trabalho social importante que acontece dentro do ICG. Tá, e algum pai que esteja nos assistindo, que queira saber mais informação, pode estar buscando? Pode estar buscando ICG? o @ICG Consciência. Lá tem os nossos telefones e também pode deixar uma mensaginha no direct que a gente vai chamar essa família e organizar o atendimento dela nos períodos de estágio. Sim. Hoje a gente tem estágio para as nossas alunas da neuropsicopedagogia e também as nossas alunas da aba Alteia fazem estágio e também atendem a comunidade de forma gratuita. Então, esse é um trabalho social importante que vai fechando com a missão do ICG. Certo. Porque a missão do ICG é isso, é a partir do conhecimento melhorar a condição de vida das pessoas. Pelo conhecimento, pela consciência, né? Uhum. Melhorar. Mas você está falando aí, você vem colocando muito. Mas eu sei que você tem aí outro que não é só esse. Você está trabalhando com a questão da inclusão da criança, o professor, mas tem aí. O que é que vocês oferecem aí? Tem mais, né, Então, Vani? diga. Então, pegando um gancho do bloco anterior, hoje uma das frentes é a valorização da mulher. É trazer, empoderar e trazer experiências, cases de sucesso que possam mostrar para todas as pessoas, todas, aquela mais favorecida e aquelas que não tiveram tanta oportunidade, que elas podem, através das redes, que elas podem sim dizer sim para os projetos que elas têm, né? Certo. Que elas podem confiar e não tem idade para isso. E aí vem o outro carro-chefe do Consciência, que é o nosso curso de corretor. E eu fiquei toda animada assim, porque eu lembrei de uma aluna maravilhosa que chegou agora para o curso de corretor. Ela tem mais de 70 anos. 70? 70. Então, quando a gente fala da mulher, que a gente tem que contar os nossos casos, que a gente tem que dizer que a gente superou o medo, que a gente foi mesmo com medo, que a gente botou a fralda e foi. Isso é importante para que toda pessoa saiba que sempre é tempo de começar. Então, essa aluna que faz o curso de corretor de imóveis, ela está encantada e nós apaixonados com ela. Inclusive, vai ter uma solenidade na Assembleia Legislativa e ela vai ser uma das homenageadas como a aluna mais motivada e, de fato, ela é, Alvani. Ela está dando conta da tecnologia, ela está dando conta de fazer a videoconferência. Olha. E o legal desse projeto, por que ele veio para o Consciência, né? Porque a gente está falando de inclusão. E este projeto para corretores de imóveis, ele exige como pré-requisito o ensino médio. E a pessoa, depois do ensino médio, é muito importante que ela tenha uma profissão, que ela tenha o seu lugar. A inclusão passa por todas essas interfaces, não só pela criança que é especial, mas também pelas pessoas que não têm oportunidade. Então, o curso de corretor de imóveis, graças a Deus, é uma referência no estado. A gente está com mais de 250 turmas formadas já. Menina! Eu tenho que mudar essa palavra, não é formada, é concluída. Por quê? Porque eu penso muito no que eu digo e no que eu falo. E é uma grande responsabilidade representar uma instituição com 17 anos, Alvani. E essa instituição, ela se manteve 17 anos justamente por conta da seriedade. Então, a gente inicia as turmas. Hoje, nós temos um índice de aprovação muito bom, porque a educação à distância, esse projeto é à distância. E o ensino à distância, ele tem um índice de evasão grande. Apesar de todos os esforços, a gente tem chat, tem atendimento, tem tira dúvidas, tem apoio no balcão, a gente tem muita coisa, tem uma tutoria especializada, a gente tem muitos benefícios para motivar esse aluno a ficar com a gente. Porque o que uma instituição de ensino tem como mais valoroso? É
quando esse aluno forma, conclui e quando esse aluno quando ele vai para o mercado e esse curso faz diferença na vida dele. Uhum. Posso contar um caso de sucesso? Pode, mais um. Ela vai contar mais uma e depois eu vou pôr um desafio para ela. Então eu vou contar uma história. Eu conto uma história. Vou contar do corretor? Ou conto da educação? Olha, você vai contar um caso de sucesso agora. Tá. Outro caso de sucesso. Outro caso de sucesso. Então tá. Então eu vou contar um caso de sucesso meio misturado, mas que pega a questão do empreendedorismo, né? Hoje, com a sociedade, com as políticas públicas, a gente tem uma necessidade das pessoas fazerem sua própria gestão. Então, tanto a partir dos cursos de especialização quanto a partir do corretor, é possível o empreendedorismo. No corretor, com a sua imobiliária, ou com a abertura de trabalhos autônomos, né? Ou como avaliador de imóveis, que nós temos uma formação correlata. Então, esses casos que a gente tem deixam a gente muito satisfeita. E os nossos corretores, o meu colaborador, chegou como pedagogo, hoje ele é corretor de imóveis, está comigo há mais de 10 anos, continua me ajudando na área da pedagogia, na área dos cursos, da formação, mas ele também hoje é gerente numa imobiliária e é um líder que se fez dentro do ICG. Então, isso é um caso para nós de muita alegria. E na área da pedagogia, da neuropsicopedagogia, nós temos várias alunas que montaram as suas clínicas e fazem hoje os atendimentos que não são gratuitos, mas que têm uma importância social muito grande. Então, começa o gratuito pelo ICG, e depois avança com as nossas acadêmicas, que são as melhores no mercado, porque o nosso estágio é bacana. Não, então, olha aí, está deixando, então quem tiver curiosidade, busque aí. Mas aí você está falando tanto assim, eu estou pensando, tem alguma coisa que você faria diferente? Tem algo que ficou para trás aí que você diz, se eu fosse fazer, eu faria... Isso é difícil. Eu faria diferente, mas eu não tenho certeza que se eu fizesse diferente, eu teria seguido. Quando Consciência começou, anota aí, gente, @ICG Consciência. E o meu é Eu Sou Sandra Chaves. Quando Consciência começou, eu comecei a partir do sim que muda tudo. Minha filha disse, mãe, vamos? Eu disse, bora! Então aí eu comecei a lidar. Eu tinha um dinheiro de uma rescisão, era o único dinheiro que eu tinha. E eu lidei com princípios. Não gasta o que não tem. Não gasta o que não tem. Dê valor à tua palavra. Se você disser que vai fazer, faça. Trabalhe com transparência e ética. Né? E entregue mais do que você combinou. Princípios básicos. E comecei. E isso custou caro. Comecei sem aquele plano que tinha que ter um contador, que tinha que ter um advogado para me dar suporte, que eu precisava de uma equipe para me ajudar na divulgação, que eu precisava de uma equipe interna para me ajudar a fazer a gestão pedagógica principalmente. Mas eu fui lidando sem este planejamento. Me custou 16, 17 horas por dia durante muitos anos. Mas eu faria de novo, Avani. Mas para quem vai começar, faz um planejamento. Pega esses princípios que eu falei, que eles são, sim, importantes, eu não tenho dúvida disso. E a partir disso, faz um planejamento para você ter mais, eu diria talvez, para você não ter que lutar tanto. Não desgastar tanto. Para você não ter que lutar tanto e não ter tantas horas de trabalho. Talvez com mais planejamento, a coisa possa ir de forma talvez mais leve, fluir melhor, né? Fluir melhor. Porque aprender fazendo dói. Mas o que não dói? Vocês estão vendo, gente, a voz da experiência, né? Cada um aqui, a gente
conversa, cada um colocando os seus projetos e como foi a sua caminhada. Isso não é uma coisa de um dia para o outro. Eu sei que muitas vezes nós agimos com o coração, e aí ela está colocando aqui, nós não podemos estar agindo só com o coração, nós precisamos também estar agindo com a razão. Nós precisamos disso para poder estarmos empreendendo. E empreender. Posso ter mais um tempinho, Sim, Vani? pode, tem. Então, empreender exige rigor. Rigor no sentido assim, da busca da assertividade, do cumprimento de metas, do propósito. Isso são coisas muito importantes, e se elas estiverem sistematizadas, é mais fácil para você agregar, sabe? Sim. Mais fácil para você agregar as pessoas, para você se sentir mais segura no projeto, para você compreender os passos da caminhada, porque nenhuma caminhada começa grande. Não a nossa, não no lugar que nós estamos. O educador mesmo, quem escolhe a educação, normalmente não nasceu em berço de ouro. Então é um degrau de cada vez. E não tenha dúvida, a gente chega no topo da escada. A gente chega sim. Só que isso é propósito. Eu falei um pouquinho antes, Avani, que eu fiquei buscando o meu legado. E eu não sei se eu finalizei. Mas eu vi que o meu legado é educação. Eu sou uma mulher realizada. E hoje o caminho é enxergar as pessoas com mais calma. Ter mais tempo, ter tempo de qualidade para elas, para mim, né? Sim. Porque você vai percebendo o quanto isso é importante, né? E é uma jornada muito pessoal. Porque tem pessoas que já começaram assim. Eu não. Eu comecei com muito trabalho e descobri que é preciso essa mediação, né? Esse equilíbrio, a palavra é esse equilíbrio no que você faz e no que você vive. A Sandra está falando e eu estou aqui, parece que eu que estou falando de mim, né? Então fala um pouquinho. Não, mas aí assim, muitas das colocações que a Sandra colocou, que ela veio falando agora, a gente sente isso na maturidade. Tem hora que eu fico pensando como que poderia fazer diferente para quem está começando agora, não ter tanto sacrifício como nós tivemos. Eu vou colocar nós porque Sim. eu me identifiquei demais com mesmo. sua história, e eu acho que o que ela colocou, você poder ter outras pessoas do seu lado. Vou fazer um empreendimento, seja ele social ou não, seja qual for, que tenha um contador, que tenha um advogado, que tenha outros profissionais junto com você. Acredite, você não leva o mundo nas costas, tá? Você não leva o mundo sozinho. É esse que eu deixo para vocês. Mas, Sandra, deixa pra gente, para quem está nos assistindo, deixa um recadinho. Então, eu primeiro quero agradecer muito essa casa linda que me acolhe. Como chama? Eu quando fico nervosa esqueço. Como chama essa casa? TV Alegria. Oh, meu Deus. TV Então vou Alegria. começar de novo. Primeiro eu quero agradecer muito a TV Alegria que nos acolhe. Aqui é um lugar lindo, agradável. Agradecer o Anderson, o Valci, uma joia de pessoa. Raio de Sol, que me dá essa oportunidade. E eu acho que o que eu digo, assim, Alvani, é que cada um tem o seu jeito de começar. Porque a gente tem personalidade diferente, jeito diferente, idade diferente, história diferente. Não importa, não importa. Decida-se e comece. Para de procrastinar. Medinho, todo mundo tem. Tem, e não é pouco. E sempre a gente vai ter medo. Mas é assim mesmo. É confiar
e seguir a sua intuição. A intuição é uma coisa muito forte que a gente tem. E ela é o jeito que Deus fala com a gente. Deus fala com a gente pelas pessoas, por algumas delas, e fala com a gente pela intuição. Então segue a sua força, segue a sua intuição e vá com medo, vá sem medo, vai que o medo seja só meu, né? Mas decida-se e vá para frente, porque você faz diferença no mundo. Você faz diferença para muitas pessoas. Especialmente, eu queria deixar aqui o meu carinho às mulheres, aquelas mulheres que ainda não tiveram a coragem de dizer sim. E eu tô aqui às ordens. Quer bater papo? Chama pelo Instagram. Eu sou Sandra Chaves. Quer deixar o seu telefone? Eu acho que não. Entra no Instagram. Se você entrar no meu Instagram, eu sou Sandra Chaves, lá você vai ter, clica naquele azulzinho. Como é que chama o azulzinho mesmo? O link da bio. Isso. Lá você vai ter o meu telefone particular, lá você vai ter a minha história, um pouco da minha história, a coragem que educa e transforma, e lá vai ter também o trabalho do Consciência, o ICG Consciência, que não é hoje mais o meu trabalho. Você sabe que eu descobri no caminho que quando a gente ama muito uma coisa, e ela faz muito, muito parte da nossa vida, o trabalho não é mais trabalho. O trabalho é vida, é tudo de bom. Então entra lá e você vai conhecer o ICG Consciência. E eu tô aguardando o seu contato. Obrigada, Vani, de coração. Siga nas redes sociais, hein, gente? Siga lá, siga já. É isso. Olha, então, hoje nós entendemos que a inclusão não começa apenas na sala de aula. Vocês viram? É a sala de aula e você começa na decisão que você toma. No preparo, a vida ali no momento vai te preparando, vai fazendo, nas parcerias que você faz, no compromisso que faz a diferença. Falamos sobre o poder de um sim. Um sim que exige estudo, dedicação e consciência. Isso. Não é isso? Um sim que transforma profissionais e, principalmente, transforma vidas. Porque quando um educador se prepara, ele não apenas ensina, ele inclui, ele acolhe e abre caminhos. E é o que a Sandra faz. Sandra, muitíssimo obrigada por compartilhar conosco a sua história, o seu trabalho, que eu tenho certeza que quem está aí, está ouvindo, vai ajudar algumas pessoas a... Opa! Eu vou em frente. Agora eu vou. Agora eu também posso. E eu tenho certeza que você irá continuar impactando outras vidas, porque é o que a gente faz. E isso aqui, no espaço da TV Alegria, certo? É um espaço que nós podemos fazer isso. É um espaço que, assim, quando você diz o sim, você consegue e você pode transformar a sua vida, pode transformar a vida de outras pessoas, das pessoas que estão ao seu redor. Não esqueça de estar nos seguindo nas redes sociais, tem aí do Raio de Sol, PC Raio de Sol, aqui da TV Alegria Oficial. Uma boa noite e que o nosso Raio de Sol continue iluminando caminhos, despertando consciências. Que lindinho! Obrigada. Obrigada. Gratidão, amiga. gratidão a todos vocês.